Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Emerson Ferreira, passando com as boas novas de hoje, encerrando a nossa semana, penúltimo dia da semana, sexta-feira, e eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Vamos para o texto de hoje? 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8, nos diz assim: Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. A leitura foi um pouquinho extensa, mas necessária, para você entender sobre a questão de obediência a Deus. Nós falamos durante esses dias sobre essa questão de obedecer a Deus em tudo aquilo que Deus manda e Deus fala, e que nem sempre é fácil. E eu quis trazer esse texto para você hoje para entender. Elias, o profeta do Senhor, um grande homem de Deus, um homem que Deus usou para fazer coisas extraordinárias, passou por um momento de crise. Depois de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele recebe a ameaça de Jezabel, a rainha, casada ali com Acabe em Israel. E por causa dessa ameaça, ele foge, ele vai para o deserto, ele pede a morte, até que depois ele vai parar no Monte Horebe, como nós lemos. Quando ele chega em Horebe, o monte de Deus, Deus se revela a Elias e fala para ele: volta pelo mesmo caminho que você veio. Volte para onde você não deveria ter saído. Às vezes, os nossos sentimentos nos impulsionam, nos levam a tomar decisões que achamos que é o melhor para nós. Nós deixamos os nossos sentimentos dominar as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas ações, e como cristãos, como servos de Deus, esquecemos de ouvir a voz de Deus, esquecemos de orar às vezes, esquecemos de pedir a direção para o Senhor. Elias, um homem que tinha intimidade com Deus, orou, não choveu por 3 anos e meio, orou, caiu fogo do céu. Agora, no momento de angústia, no momento de afronta, no momento de uma palavra contrária, em vez de orar, ele simplesmente fugiu. Cuidado. Às vezes o inimigo sabe como atingir você, como ferir os seus sentimentos, para que você tome uma decisão, uma atitude, baseado nos seus sentimentos e não na voz de Deus. E quando você fizer isso, pode ter certeza, será difícil, será complicado. Alguns teólogos, historiadores já chegam a falar que Elias teve um princípio de depressão nessa fase que ele viveu. Mas ao chegar em Horebe, ele foi curado pelo próprio Deus. Ele retornou, cumpriu o chamado, cumpriu o propósito e viveu aquilo que Deus tinha para ele. Não dê ouvido às suas emoções, dê ouvido à voz e à palavra de Deus, porque só ela pode te levar a viver algo extraordinário. Os sentimentos nos enganam, mas a palavra de Deus nos garante vitória, milagre e a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima Boas Novas, se assim Deus nos permitir. Desde o ventre tu me viste, Senhor. Conheceste a dor do meu
respirar. Mesmo fraco, tu me ergueu com amor. No deserto me ensinou a te adorar.